Seguindo de onde paramos, conforme o conceito quântico, vivemos em um universo não local, e nossa comunicação acontece instantaneamente. Seguiremos com o DNA fantasma. Em 1995, os cientistas Vladimir Poponin e Peter Garyaev publicaram um artigo descrevendo uma série de experimentos, indicando que o DNA humano afetava diretamente o mundo físico, por meio do que eles acreditavam ser o campo de energia. Este campo unia as bases químicas do DNA, à realidade física que conhecemos. Atente bem para este aspecto, pois este é o caminho da nossa interconexão com a pessoa do Senhor Javé. Em outras palavras, as emoções humanas marcadas nas bases químicas do nosso DNA, presentes nas células do nosso corpo, expressam-se influenciando a matriz energética de tal maneira que a realidade física ao nosso redor recebe invariavelmente o seu fluxo. Para melhor facilitar a compreensão, a seguir encontra-se reproduzida a descrição do experimento. Poponin e Garyaev projetaram seus experimentos pioneiros para testar o comportamento do DNA em partículas de luz, fótons, a matéria quântica de que o nosso mundo é feito. Primeiramente, eles removeram todo o ar de um tubo especialmente projetado, criando o que entendemos como sendo o vácuo. Tradicionalmente, o termo vácuo transmite a ideia de que o recipiente onde ele existe está vazio, mas mesmo com o ar removido, os cientistas sabiam que alguma coisa permanecia dentro deles, os fótons. Usando equipamento de engenharia de elevada precisão, os cientistas mediram a localização das partículas dentro do tubo. O que eles encontraram não causou surpresa alguma. Logo de início, os fótons estavam distribuídos de uma maneira completamente desordenada. Na parte seguinte do experimento, amostras de DNA humano foram colocadas no interior do tubo fechado, juntamente com os fótons. Na presença do DNA, as partículas de luz assumiram uma atitude que ninguém previa. Em vez do padrão de distribuição espalhada que a equipe havia notado anteriormente, as partículas se organizaram de maneira diferente na presença do material vivo. O DNA estava irrefutavelmente exercendo uma influência direta sobre os fótons, por meio de uma força invisível. Isso é importante, uma vez que não existe absolutamente princípio algum na física convencional que justifique tal procedimento. Essa experiência foi conduzida em ambiente controlado. A observação do DNA possibilitou que fosse documentado o efeito direto que ele exercia sobre a matéria quântica que constitui tudo no nosso mundo. A próxima surpresa ocorreu quando o DNA foi removido do recipiente. Os fótons permaneceram ordenados, exatamente como se o DNA ainda estivesse no tubo. Uma vez que o DNA tinha sido removido do tubo, o que poderia estar afetando as partículas de luz? Estaria o DNA e as partículas de luz ainda conectados de algum modo e com alguma intensidade além da nossa capacidade de detecção, ainda que estivessem fisicamente separados e não ocupassem mais o mesmo tubo? Em seu relatório, Poponin escreveu que ele e seus pesquisadores foram forçados a aceitar como hipótese de trabalho de que alguma estrutura nova de campo fora excitada. Como o efeito parecia estar diretamente relacionado à presença do material vivo, o fenômeno foi denominado de efeito do DNA fantasma. Hoje sabemos que as células humanas, por força do que ocorre no DNA, influenciam a matéria densa ao nosso redor através do entrelaçamento quântico que nos une à fonte modeladora da realidade, e são exatamente as emoções humanas, conforme demonstraram outros experimentos, que são a força que faz com que isso aconteça. Qual a importância que esse aspecto tem para o tema central? Uma divindade gera a matriz modeladora da nossa realidade. Essa divindade é tragada pela criação, dela permanecendo refém. Para tanto se obrigou a assumir o padrão de personalidade, Javé, que lhe foi possível após a derrocada existencial. A matriz modeladora da nossa realidade é afetada pelo nosso DNA. O DNA de qualquer ser vivo evoluiu a partir do DNA da célula-mãe que surgiu na Terra. Este DNA veio do Senhor Javé. O Senhor Javé, pelo que ele mesmo tem demonstrado ao longo da nossa história, alterna estados de fúria com os de carinho, de imposição com os de perdão, sendo, enfim, um ser que declaradamente se deixa levar pelas emoções. A matriz modeladora interconecta tudo e todos em torno das suas possibilidades quânticas. Ela é holográfica, o que causa e permite a interdependência holográfica. O observador quântico influencia a matriz modeladora por meio das suas emoções. Todos os observadores quânticos que se servem de uma mesma matriz modeladora estão interconectados. O Senhor Javé encontra-se interconectado com o DNA de todos os corpos de seres vivos que existem na sua criação, influenciando-os e deles recebendo influência. O que chamei, portanto, de dependência holográfica refere-se exatamente ao aspecto de que tudo que os seres vivos da sua criação sentem, o Senhor Javé, querendo ou não,
sente com a mesma intensidade já que recebe a influência vibratória direta do que é sentido pela sua criação. Ele está conectado a cada um dos seres vivos do planeta como de sorte a de todos os corpos que foram por ele gerados, ou por seus assessores que também possuem o mesmo DNA, para viver neste universo. Logo, o Senhor Javé está conectado a cada um e a todos os seres humanos da Terra. Na verdade, ele está conectado a absolutamente tudo que foi gerado direta ou indiretamente a partir do seu DNA. Com relação à dependência holográfica, o que era para ser uma dependência vibratória da parte das criaturas em relação à vontade do seu Criador, por força do decaimento transformou-se numa complicadíssima dependência da parte do Criador, impedido de progredir, em relação ao progresso das suas criaturas. É principalmente nesse sentido que o Senhor Javé hoje se encontra refém do progresso das suas criaturas. Porém, se couber na nossa lógica pessoal a consciência de que não estamos separados de coisa alguma, que somos um só com tudo e com todos, perceberemos também que não somos testemunhas passivas de uma realidade universal. Muito pelo contrário, somos atores e atrizes em plena atuação na peça da vida cósmica. Cada ser humano possui uma consciência não local e holográfica. Cada um de nós é um Deus arquiteto à parte, ao mesmo tempo em que somos todos juntos um só organismo existencial, uma só família. Não estamos limitados pelo corpo animal mortal que utilizamos nem muito menos pelas leis da física clássica. Mas essas questões não poderão aqui ser aprofundadas, pois perderíamos o foco em torno do Senhor Javé. O fato é que a percepção terrena comum aparentemente está condenada a perceber exatamente o que percebe. Existem mecanismos disponíveis ao ser humano para que este possa superar as limitações condicionantes do modo de pensar comum. Mas isto é outro tema. Agora podemos compreender como Javé sabe de nossas emoções, ouve nossas orações, conhece nossos pensamentos, ou mais a fundo, explicaria sua onisciência, onipresença. Vou ficar por aqui, já temos bastante coisa a refletir por hoje. Até a próxima.